diante de mim não tá me dizendo pra agradecer. O que tá dando ali na minha frente tá só me mostrando que parece que tá tudo errado. Parece que tá tudo diferente do jeito que eu queria. E aí o coração fica aflito, fica triste, bate aquele desânimo e até aquela vontade de não agradecer em nada. Agradecer pelo quê? Vem até esse pensamento, não é? Em tudo dai graças. Tão difícil na prática, mas será que é possível? Sim, é possível. A gente só precisa começar a exercitar um pouco mais a nossa mente e o nosso olhar para aquilo que realmente vai gerar essa gratidão dentro de nós, independente da circunstância. Tarefa talvez um pouco difícil, mas você vai ver que não é impossível para quem confia no Senhor. Amém. Antes de continuar, aquela paradinha para você ir lá e curtir esse vídeo. Comenta, compartilha, espalhe esse conteúdo por aqueles que você acha que vai gostar. E em nome de Jesus, que pessoas sejam abençoadas com essa palavra. Amém. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse versículo está em 1 Tessalonicenses 5:18. Esse versículo em Tessalonicenses, ele traz pra gente uma referência de como nós devemos nos relacionar com Deus com um coração grato. Nessa carta fica muito clara a vontade do apóstolo Paulo em edificar a vida dos irmãos lá de Tessalônica através do estudo da palavra, da gratidão a Deus. Esse versículo tem um fundamento muito forte. A gente deve ser grato a Deus em todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias. Tem uma diferença nisso daqui, não é? E apesar das situações da nossa vida, a gente foi alcançado pela salvação eterna em Cristo Jesus. Isso supera qualquer conjuntura, qualquer situação. Por isso a gente não deve condicionar a nossa fé a simplesmente as ocorrências da vida, aquilo que acontece. Quando tudo tá bem, é só gratidão. E quando alguma coisa não vai como a gente espera, é só reclamação, murmuração. Sem dúvida, esse é um ensino muito precioso nos dias que a gente vive, não é? As pessoas hoje, elas estão muito mais preocupadas em pedir
você não deve pedir. Inclusive tem vários vídeos aqui no canal dizendo que nós devemos pedir sim. Mas eu quero que você pense agora na frequência em que você pede, na frequência em que você agradece. O povo de Israel, quando saiu do Egito, cometeu esse erro por mais ou menos 40 anos no deserto. E ainda assim não aprenderam. A cada tribulação, a cada obstáculo, a cada dificuldade que aparecia pelo caminho, era uma chuva de murmurações. E mesmo Deus provendo tudo para o seu povo, eles reclamavam e reclamavam. O fato deles olharem apenas para as circunstâncias não dava a eles condições para reconhecerem o cuidado de Deus. Depois de cada favor, o povo reconhecia a provisão, mas aquilo não durava muito tempo. Bastava surgir uma nova tribulação, eles começavam a murmurar de novo. Parecia que nada era suficiente. E esse foi um grande sinal de ingratidão. Fuja desse comportamento. Esse capítulo de 1 Tessalonicenses 5 coloca também outros pontos que podem ajudar a gente a desenvolver um coração cheio de gratidão a Deus. Por exemplo, no versículo 16 ele diz: alegrem-se sempre. No versículo 17, orem continuamente. Isso mesmo, orem continuamente. Orar em todo tempo. Versículo 19, não apaguem o espírito. O versículo 19 diz: não apaguem o espírito. O versículo 21, afastem-se de toda forma de mal. É interessante a gente notar que ele não recomenda apenas alegrem-se, orem, deem graças. Não é só olha, faz isso e ponto. Não. Ele acrescenta 3 qualificativos que indicam constância, perseverança, intensidade, comprometimento e fidelidade no nosso relacionamento com Deus. Não adianta somente regozijar, orar e dar graças. É preciso regozijar sempre, orar sem cessar e dar graças em tudo.
pouco mais além, não é? Quando nós somos gratos a Deus, a gente é menos ansioso. Quando depositamos as nossas expectativas em Deus, a gente desapega dos imprevistos. O homem é capaz de falhar, mas Deus não falha. Deus não falha em momento algum. E a Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, eu amo esse versículo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, de 6 a 7. E olha, é claro que vai ter momentos de alegria, de choro, e além de difíceis, mas nada deve abalar a nossa fé na plena salvação de Cristo. Eu sempre digo aqui que nós temos que reconhecer, aprender a reconhecer cada sentimento, nossas emoções. As nossas emoções foram criadas por Deus, fazem parte do pacote da nossa vida. Nós nascemos assim. Ficamos tristes, ficamos alegres. E é importante acolher cada um desses sentimentos, mas quando aquilo não, a gente percebe que não é algo bom, nós não podemos deixar, não podemos permitir aquilo ficar ali remoendo, sabe? Isso gera ansiedade, isso gera tristeza. E quando nós permanecemos um tempo muito longo numa determinada tristeza por algo específico, isso é muito perigoso. Isso pode, sim, acarretar em uma tristeza profunda e até mesmo uma depressão. Aprenda a identificar os seus sentimentos e aprenda a direcionar os seus sentimentos. Se aquilo não te faz bem, deixe-os ir, deixe ir embora. Não deixe ele fazer morada no seu coração para não te prejudicar. A nossa fé, ela deve estar firme em Jesus, mesmo com todos esses sentimentos. A nossa fé, ela não será abalada se nós tivermos a convicção de quem nós somos em Cristo. Esse entendimento de que nós fomos alcançados por Cristo alegra a nossa alma e aumenta a nossa gratidão a Deus. Só o preço que Ele pagou por nós já é motivo de nós sermos gratos pro resto da vida. Eu não sei fazer isso, Renata, é muito difícil. Outra coisa, não diga difícil. Eu fico me policiando nisso, pra te falar a verdade. Eu tenho que ficar o tempo todo ali, ó. Eu falei que é difícil. Peraí, não, é desafiador. Porque quando a gente diz que é difícil, nós mesmos estamos limitando aquilo. É difícil, então não vou fazer. A gente tá dizendo isso pro cérebro. É difícil, não vou fazer. Quando a gente diz é desafiador, nós estamos dizendo pro nosso cérebro que existe um desafio e que nós podemos vencer. Entende?
pode vencer. A gente tem que aprender a seguir o exemplo de Paulo, que mesmo fazendo a vontade de Deus, ele passou por tantos momentos de alegria, de tribulação, mas ele nunca deixou de ter um coração grato a Deus. Todas as coisas contribuíram para o fortalecimento da sua fé em Cristo. E ele mesmo disse: eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse isso e é um tremendo testemunho para nós hoje. Voltando ao texto inicial, em tudo dai graças. Qual que é a segunda parte? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo. O versículo não termina só nisso, em tudo dai graças. Tem um complemento, e esse complemento é maravilhoso e que explica o motivo de todas as coisas, porque nós temos que ser gratos a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando nós damos graças em tudo, nós direcionamos os nossos olhos para a soberania de Deus. Existe a ordem, em tudo dai graças, e existe um convite ao reconhecimento da provisão divina. Nós declaramos a nossa confiança em Deus, e somente aqueles que confiam que Deus é soberano sobre todas as coisas são capazes de louvá-lo em todas as circunstâncias e todas as ocasiões. Essas pessoas enxergam a glória de Deus sendo manifestada tanto na bonança quanto na tempestade, tanto no conforto quanto na privação, tanto no prazer quanto na aflição. E é por isso que o cristão genuíno dá graças em tudo. Ele sabe que nada é capaz de frustrar os planos do Senhor, que nenhuma molécula desse universo está à parte do seu controle. Tudo que acontece dá sujeito à suprema vontade de Deus, que todas as coisas realmente podem contribuir, podem não, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Regozijar-se sempre, ter uma vida de constante oração e dar graças em tudo, não significa que nós estaremos imunes ao sofrimento e à dor. Muito pelo contrário. Significa que nós confiamos que há um motivo para todas as coisas, um propósito do Senhor, e por isso Ele deve ser louvado e reconhecido. Então, repouse na providência de Deus e dê graças em tudo, em todo tempo. Comece a olhar em volta de você com atenção. Comece a observar e agradecer pela respiração que você tem, pelas condições que você tem, e não faça isso se comparando a outro que de repente tem menos. Agradeça
te deu, pelo que Deus deu forças para você lutar e conseguir, porque as coisas também não caem do céu. Não, tudo que nós temos, Deus nos dá a capacidade, a inteligência, a força de vontade para nós conseguirmos também. Eu creio dessa forma. Oração, orar e agir. Amém. Pense nessa palavra e faça o exercício de gratidão. Agradeça em todo o tempo. E se você passar por alguma situação em que você perceber que você vai reclamar, respira, pare, não reclame e fale: obrigado, obrigado, Senhor. Você vai ver, no começo é estranho, você tá nervoso, você fica com raiva daquela situação, mas depois você vai perceber com o tempo quando você vai reclamar menos. Vai ser libertador. Amém. Deus te abençoe, tá? Fica com Deus. Um abraço. Olá, tudo bem? Como você está? Eu tenho uma palavra rima para você hoje. Talvez você comece o seu dia, a sua semana ou o seu mês preocupado, às vezes frustrado, cansado, desanimado. Tomara que esse não seja o seu caso, mas se for, eu quero te dizer: dê graças. Aquela famosa expressão, gratidão, 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 gratidão. Mas gratidão pelo quê? Se o que está diante de mim não está me dizendo para agradecer, o que está dando ali na minha frente está só me mostrando que parece que está tudo errado, parece que está tudo diferente do jeito que eu queria. E aí o coração fica aflito, fica triste, bate aquele desânimo e até aquela vontade de não agradecer em nada. Agradecer pelo quê? Vem até esse pensamento, não é? Em tudo dai graças. Tão difícil na prática, mas será que é possível? Sim, é possível. A gente só precisa começar a exercitar um pouco mais a nossa mente e o nosso olhar para aquilo que realmente vai gerar essa gratidão dentro de nós, independente da circunstância. Tarefa talvez um pouco difícil, mas você vai ver que não é impossível para quem confia no Senhor. Amém. Antes
Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse versículo está em 1 Tessalonicenses 5:18. Esse versículo em Tessalonicenses, ele traz pra gente uma referência de como nós devemos nos relacionar com Deus com um coração grato. Nessa carta fica muito claro a vontade do apóstolo Paulo em edificar a vida dos irmãos lá de Tessalônica através do estudo da palavra, da gratidão a Deus. Esse versículo tem um fundamento muito forte. A gente deve ser grato a Deus em todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias. Tem uma diferença nisso daí, não é? E apesar das situações da nossa vida, a gente foi alcançado pela salvação eterna em Cristo Jesus. Isso supera qualquer conjuntura, qualquer situação. Por isso a gente não deve condicionar a nossa fé a simplesmente as ocorrências da vida, aquilo que acontece. Quando tudo tá bem, é só gratidão. E quando alguma coisa não vai como a gente espera, é só reclamação, murmuração. Sem dúvida, esse é um ensino muito precioso nos dias que a gente vive, não é? As pessoas hoje, elas estão muito mais preocupadas em pedir por seus caprichos pessoais, mais do que agradecer a Deus pelas tantas bênçãos derramadas e pelo modo como Ele governa e conduz as coisas. Eu não tô dizendo aqui que você não deve pedir. Inclusive tem vários vídeos aqui no canal dizendo que nós devemos pedir sim. Mas eu quero que você pense agora na frequência em que você pede e na frequência em que você agradece. O povo de Israel, quando saiu do Egito, cometeu esse erro por mais ou menos 40 anos no deserto. E ainda assim, não aprenderam. A cada tribulação, a cada obstáculo, a cada dificuldade que aparecia pelo caminho, era uma chuva de murmurações. E mesmo Deus provendo tudo para o seu povo, eles reclamavam e reclamavam. O fato deles olharem apenas para as circunstâncias não dava a eles condições para reconhecerem o cuidado de Deus.
depois de cada favor, o povo reconhecia a provisão, mas aquilo não durava muito tempo. Bastava surgir uma nova tribulação. Eles começavam a murmurar de novo. Parecia que nada era suficiente. E esse foi um grande sinal de ingratidão. Fuja desse comportamento. Esse capítulo de 1 Tessalonicenses 5 coloca também outros pontos que podem ajudar a gente a desenvolver um coração cheio de gratidão a Deus. Por exemplo, no versículo 16 ele diz: alegrem-se sempre. No versículo 17, orem continuamente. Isso mesmo, orem continuamente. Orar em todo tempo. Versículo 19, não apaguem o espírito. O versículo 19 diz: não apaguem o espírito. O versículo 21, afastem-se de toda forma de mal. É interessante a gente notar que ele não recomenda apenas alegrem-se, orem, deem graças. Não é só olha, faz isso e ponto. Não. Ele acrescenta 3 qualificativos que indicam constância, perseverança, intensidade, comprometimento e fidelidade no nosso relacionamento com Deus. Não adianta somente regozijar, orar e dar graças. É preciso regozijar sempre, orar sem cessar e dar graças em tudo. É um pouco mais além, não é? Quando nós somos gratos a Deus, a gente é menos ansioso. Quando depositamos as nossas expectativas em Deus, a gente desapega dos imprevistos. O homem é capaz de falhar, mas Deus não falha. Deus não falha em momento algum. E a Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, eu amo esse versículo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, de 6 a 7. E olha, é claro que vai ter momentos de alegria, de choro, e além de difíceis, mas nada deve abalar
emoções. As nossas emoções foram criadas por Deus, fazem parte do pacote da nossa vida. Nós nascemos assim. Ficamos tristes, ficamos alegres. E é importante acolher cada um desses sentimentos, mas quando aquilo não, a gente percebe que não é algo bom, nós não podemos deixar, não podemos permitir aquilo ficar ali remoendo, sabe? Isso gera ansiedade, isso gera tristeza. E quando nós permanecemos um tempo muito longo numa determinada tristeza por algo específico, isso é muito perigoso. Isso pode, sim, acarretar em uma tristeza profunda e até mesmo uma depressão. Aprenda a identificar os seus sentimentos e aprenda a direcionar os seus sentimentos. Se aquilo não te faz bem, deixe-os ir. Deixe ir embora. Não deixe ele fazer morada no seu coração para não te prejudicar. A nossa fé, ela deve estar firme em Jesus. Mesmo com todos esses sentimentos, a nossa fé, ela não será abalada se nós tivermos a convicção de quem nós somos em Cristo. Esse entendimento de que nós fomos alcançados por Cristo alegra a nossa alma e aumenta a nossa gratidão a Deus. Só o preço que Ele pagou por nós já é motivo de nós sermos gratos pro resto da vida. Eu não sei fazer isso, Renata, é muito difícil. Outra coisa, não diga difícil. Eu fico me policiando nisso, pra te falar a verdade. Eu tenho que ficar o tempo todo ali, ó. Eu falei que é difícil. Peraí, não. É desafiador. Porque quando a gente diz que é difícil, nós mesmos estamos limitando aquilo. É difícil, então eu não vou fazer. A gente tá dizendo isso pro cérebro. É difícil, não vou fazer. Quando a gente diz é desafiador, nós estamos dizendo pro nosso cérebro que existe um desafio e que nós podemos vencer. Entende? Você pode vencer. A gente tem que aprender a seguir o exemplo de Paulo, que mesmo fazendo a vontade de Deus, ele passou por tantos momentos de alegria e de tribulação, mas ele nunca deixou de ter um coração grato a Deus. Todas as coisas contribuíram para o fortalecimento da sua fé em Cristo. E ele mesmo disse: eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse isso e é um tremendo testemunho para nós hoje. Voltando ao texto inicial, em tudo dai graças. Qual que é a segunda parte? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo. O versículo não termina só nisso, em tudo dai graças. Tem um complemento, e esse complemento é maravilhoso e que explica o motivo de todas as coisas, porque nós temos que ser gratos a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando nós damos graças em tudo, nós direcionamos os nossos olhos para a
situações. Essas pessoas enxergam a glória de Deus sendo manifestada tanto na bonança quanto na tempestade, tanto no conforto quanto na privação, tanto no prazer quanto na aflição. E é por isso que o cristão genuíno dá graças em tudo. Ele sabe que nada é capaz de frustrar os planos do Senhor, que nenhuma molécula desse universo está à parte do seu controle. Tudo que acontece está sujeito à suprema vontade de Deus. Que todas as coisas realmente podem contribuir, podem não, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Regozijar-se sempre, ter uma vida de constante oração e dar graças em tudo, não significa que nós estaremos imunes ao sofrimento e à dor. Muito pelo contrário. Significa que nós confiamos que há um motivo para todas as coisas, um propósito do Senhor. E por isso, Ele deve ser louvado e reconhecido. Então, repouse na providência de Deus e dê graças em tudo, em todo tempo. Comece a olhar em volta de você com atenção. Comece a observar e agradecer pela respiração que você tem, pelas condições que você tem. E não faça isso se comparando a outro que de repente tem menos. Agradeça pelo que Deus te deu, pelo que Deus deu forças para você lutar e conseguir, porque as coisas também não caem do céu. Não. Tudo que nós temos, Deus nos dá a capacidade, a inteligência, a força de vontade para nós conseguirmos também. Eu creio dessa forma. Oração. Orar e agir. Amém. Pense nessa palavra e faça o exercício de gratidão. Agradeça em todo tempo. E se você passar por alguma situação em que você perceber que você vai reclamar, respira, pare, não reclame e fale: obrigado, obrigado, Senhor. Você vai ver, no começo é estranho, você tá nervoso, você fica com raiva daquela situação, mas depois você vai perceber com o tempo o quanto você vai reclamar menos. Vai ser libertador.